comentando um pouco sobre o tema. Nós temos o socratismo cristão e as origens da metafísica moderna, de Eduardo Prado de Mendonça. Nós temos a Metafísica e Espiritismo, de F.M. Palmés. É um livro que está em espanhol, está todo em espanhol, já li ele há algum tempo. Um livro bem grande, por sinal. Metafísica e Espiritismo. E nós temos aqui em casa, aqui na casa dos meus pais, nós temos Metafísica, Ontologia e História. Atas do 2º Colóquio Internacional de Metafísica. Coleção Metafísica. Isso aqui não tem um autor, só um autor, tem vários. Aqui é uma reunião de muitos artigos sobre o tema. E nós temos também, embora não seja essencialmente metafísica, mas nós temos esse de Averroes, o Aristotelismo Radical. O livro, na verdade, é de José Silveira da Costa, falando um pouco sobre Averroes, que é um dos maiores, se não o maior comentador de Aristóteles. Lucas, e a obra magna da metafísica, que é Metafísica de Aristóteles? Bom, é um livro que eu estou trabalhando no TCC, é um livro que eu estou há muito tempo lendo e estudando ele, e eu deixei no seminário, né? Nossa vinda para cá, eu acabei deixando no seminário, e também outros livros sobre metafísica que pertencem a mim estão lá em casa, no seminário. Quando eu vim para cá, os livros que já estavam eram esses, tá bom? E eu vou conversar um pouco sobre o tema metafísica no sentido geral. Uma digressão para um abraço para Virna Carvalho, grande amiga, parceira, companheira de estudos lá na UVA. Oi, Lucas, que bacana, muito bem. Vina, um forte abraço, viu? Virtual, hoje em dia é difícil a gente se abraçar naturalmente, né? Pois bem, gente, vamos falar sobre o tema metafísica. Primeiro, esse tema, esse termo, ele foi inventado, por assim dizer, por Andrônico de Rhodes, que foi os últimos, se não o último, um seguidor de Aristóteles, já bem pertinho de Cristo, né? Pouco tempo antes de Cristo nascer, ele já estava lá comentando, fazendo as pesquisas aristotélicas. Andrônico de Rhodes foi responsável por por catalogar os livros de Aristóteles. Ele foi responsável, deram a ele essa incumbência de catalogar os livros de Aristóteles. Pois bem, quando ele vai fazer o catálogo da metafísica, desse livro que Aristóteles não tinha intitulado, ele coloca metafísica porque ela vem, numericamente falando, depois da física. Ele cataloga todos os livros da física, e esses livros que Aristóteles não tinha intitulado, ele colocou metafísica, intitulou metafísica, porque ela vinha depois da física. Então, o primeiro motivo para o termo metafísica é o motivo numérico. Ele vem depois da física, por isso metafísica. Então, o que acontece? Esse é o primeiro motivo, o motivo numérico. Foi simplesmente uma coincidência. Coincidência por quê? Porque o conteúdo do livro também é metafísico. Ele vai além da física. Em todo caso, metafísica, no sentido etimológico da palavra, significa além da física, para além da física. Né? E nós vamos conversar um pouco sobre o decurso da metafísica nos tempos. Na prática, gostaria também de mandar um abraço para minha prima Aline Lima, lá de Fortaleza. Aline, meu querido, um abraço bem fraterno, viu? Em você e em toda a família. Muito bem. Continuando falando metafísica. Aliás, para quem é cristão, católico, aliás, para quem acredita em Deus, é um tema muito importante, viu? Quem acredita em Deus,
Metafísica, ela faz parte, ela embasa a filosofia cristã, por assim dizer. Então, na prática, a metafísica já era utilizada, já era usada em Platão. Na prática, Platão falava sobre o mundo das aparências e o mundo das ideias. O mundo da aparência é tudo isso que nós estamos vendo, que nós estamos sentindo, que nós estamos tocando. Mas esse mundo não é um mundo real. Não é um mundo real. Esse mundo tem uma essência, ele tem uma substância. E essa substância não é tocável, ela não é física, ela é transcendente. A metafísica de Platão ela é uma metafísica transcendente, porque ele observa as coisas, mas busca a essência fora delas, fora da imanência delas. Bom, que é aluno de Platão, é seguidor de Platão, ele entra na academia de Platão aos 17 anos, né, no ano de 367 a.C., e Aristóteles, de certa forma, discorda de Platão. Ele discorda de Platão por quê? De fato, existe uma substância, existe uma essência, mas nós devemos buscar essa essência, por assim dizer, na própria coisa, na imanência da coisa. Enquanto a metafísica de Platão é transcendente, a de Aristóteles é imanente. Ele mantém os pés no chão. Vamos investigar a origem das coisas, as causas das coisas, mas a partir da própria coisa na sua imanência, no que me é apresentado no físico. Como eu posso tocá-la? E como eu posso ouvi-la, senti-la? Então, a partir da imanência das coisas, eu posso entender o processo que fez a coisa ser o que é. Tá bom? Mas é preciso que parte da imanência, da física. E para Aristóteles, a física, aliás, existem 3 tipos de sabedoria: a teorética, a prática e a poética. A filosofia teorética ela é constituída da física, primeiramente, da física, daquilo que nos é apresentado, a natureza, da metafísica, que é a origem das coisas, que está além das coisas, e a lógica. Tá bom? Eric Portela, meu outro primo, já que não tem, estou tendo aula na escola, vou ficar aqui aprendendo. Muito bem, Eric, muito bem. Eric um dia vai ser um grande filósofo, se Deus quiser. Então, essa metafísica de Aristóteles ela parte da imanência das coisas. Aristóteles percebe e acredita no que tudo lhe é apresentado através da física, através da natureza. Mas ele sabe que para todas essas coisas físicas, todas essas coisas que são tocáveis, existe uma causa primeira. E essa causa não é física. A pesquisa que ele vai fazer vai ser dada por ele mesmo. A filosofia primeira, a ciência das ciências, a ciência do ser enquanto ser. Não é? Ele vai buscar a origem das coisas, a partir das coisas, e evidenciar que essas coisas não são físicas, elas não podem ser tocadas, elas são metafísicas. Evidentemente que ele não usa essa expressão, metafísica, como é o único de Rhodes que vai dar esse termo. Então Aristóteles, ele percebe isso. A coisa me é dada na física, a coisa me é dada na natureza. Mas ele parte da premissa que nada é causa de si mesmo. Nada é causa de si mesmo. Física e metafísica são coisas que nós não podemos conversar sobre uma sem ter por base a outra. Né? Então é imprescindível que antes a gente entenda um pouco do movimento das coisas através da física, para depois entendermos a metafísica, o que vem antes dessas coisas. Então, todas as coisas não são causas de si mesmas. Por exemplo, essa xícara. Essa xícara, ela não é causa de si mesma. Ela não pode ter se autocriada.
algo anterior a ela causa ela. E este algo, este motor, também não se causa por si só. Ele precisa de algo que venha antes dele. Sendo assim, Aristóteles percebe que existe um devir, uma geração, um movimento. E ele vai dizer na Metafísica que, no livro 12 da Metafísica, a Metafísica de Aristóteles era composta por 14 livros. E ele vai dizer que, abre aspas, agora me perdi aqui. Nada é causa de si mesmo, certo? Nada é causa de si mesmo. As coisas vão criando. Pois bem, ele vai dizer assim, que é impossível que as coisas, que o movimento seja ad infinitum, seja infinito. Em algum lugar ele começa. Em algum lugar o movimento começa. Algum motor dá início ao movimento, mas para que não seja eterno, esse motor, que ele vai chamar de motor, primeiro motor imóvel, esse motor, ele não pode ter sido criado. Ele não pode ter sido criado. Ele sempre é. Ele nunca foi, nem nunca será. Ele é. Ele é eterno. Ele nunca teve um começo e nem terá um fim. E por ser eterno, ele dá início a esse movimento. As coisas começam a existir por causa dele. Ele é necessário, pois sem o qual nada existiria. Ele é perfeito, porque ele não precisa de nada para existir, né? E ele é metafísico, ele não é físico, ele não é tocável. Então, aí existe, ele consegue, Aristóteles, demonstrar o primeiro motor imóvel. E é a partir dessa causa primeira que nós encontramos o ser. Nós encontramos o ser. Nós encontramos a coisa como tal. Veja, a filosofia, a metafísica de Aristóteles, ela é categorial. Isto é, as coisas, desde a sua concretude, desde os seus atributos físicos, ela é categorizada, ela é dividida em categorias. 9 dessas categorias, elas são acidentais, ou seja, ação, paixão, movimento, tempo, espaço, relação, tudo aquilo que... Agora voltou a internet. Pois bem, então tudo aquilo que é físico para Aristóteles se enquadra em alguma das 9 categorias acidentais. Ele chama de acidente. E a primeira das categorias é a categoria da substância. É nela que está o ser, está a essência da coisa, está a coisa como tal, o que define de fato a coisa. Bom, mas é importante que a gente entenda isso, partindo desse primeiro motor imóvel, desse primeiro motor que não é físico. Subsequentemente, Aristóteles, sobretudo na filosofia medieval, esse primeiro motor imóvel, para os filósofos, sobretudo cristãos, mas também os judeus e muçulmanos, isso, que o primeiro motor imóvel que Aristóteles estava dissertando era Deus. Era Deus. Aquele que cria, mas não é criado. Não pode ser criado, pois se ele é criado, ele não é Deus. Então os filósofos medievais vão afirmar isso. Sobretudo, nós vamos ver isso em São Tomás de Aquino. Esse primeiro motor imóvel é Deus. Muito bem. Eles têm o direito de dizer isso. Eles têm o direito. Entretanto, existem algumas traduções, existem algumas observações de Aristóteles que alcunham Aristóteles e a metafísica de Aristóteles como uma teologia. Que Aristóteles tinha a pretensão de fazer uma teologia. Que a metafísica não é filosofia, ela é uma teologia. Bom, isso aí está equivocado. Porque Aristóteles não tinha essa pretensão de fazer uma teologia. Por várias vezes, Aristóteles utiliza termos, em alguns livros,
que serão dissertados mais aprofundadamente em outros livros, né? Foi assim com a eudaimonia, né? que vai ser ainda na metafísica